Olá, Sr. Presidente. Eu, quando vim para Celurico de Basto há 6 meses e conheci-o pela primeira vez, eu disse, eu quero conhecer quem é o Dr. Peixoto Lima. Portanto, vou começar já por essa questão. Quem é o homem que eu tenho hoje aqui à minha frente, para além de ser Presidente da Câmara Municipal de Celurico de Basto? É uma pessoa simples, que nasceu e sempre viveu aqui em Celurico de Basto. Ok. Nasci numa freguesia que é no extremo do concelho, em Canedo de Basto, e tal como as pessoas da minha idade, que já são 66 anos, naquela altura vivíamos com algumas dificuldades. Os meus pais eram agricultores, uma atividade que ainda hoje eu gosto de fazer, sempre que tenho possibilidade, nomeadamente tratando de uma pequena vinha que ainda conservamos em família no mesmo local, mas vivi como muitas outras crianças, portanto, com as dificuldades, mas também com o encanto que tem esta terra. Tenho, de facto, essa possibilidade de olhar para trás e perceber que o nosso território, na altura, não tinha sequer caminhos pavimentados. As estradas nacionais ainda eram em terra batida. As crianças que iam comigo para a escola, a maioria delas ia descalça. E muitas das vezes havia famílias que lutavam de sol a sol para poderem chegar a uma refeição que, no fundo, era o sustento e o principal objetivo das suas próprias vidas. Celurico de Basto era realmente pobre? Celurico de Basto era, de facto, muito pobre. Se calhar todo o país também o era, por isso é que nessa altura, estamos a falar da década de 60, na década de 70 foi quando se deu o grande surto migratório para a França, mais tarde também para a Suíça e para a Alemanha, aliás a própria freguesia onde nasci foi uma das principais freguesias de onde saíram mais pessoas também para a imigração. É verdade, é verdade. E há muitos imigrantes. Na altura havia de facto uma natalidade muito grande. Eu sou o sexto filho de 8, não é? E sou o primeiro rapaz depois de 5 mulheres. Meu Deus! Então é quase como se fosse o primeiro filho. Depois eu diria que fui um bocadinho também o menino da casa, não é? Ok. Na medida em que fui o primeiro rapaz, as minhas irmãs, claro, ficaram todas contentes, como os meus pais também, e os meus avós, que ainda conheci e com eles vivi até aos 5 anos. Tive logo uma primeira herança, foi as correntes e o relógio do meu avô. Portanto, ele disse, primeiro rapaz, vais ter, então, depois as do meu pai ficaram para o outro meu irmão. São 6 raparigas na minha família e 2 rapazes. Portanto, somos uma família numerosa. Como é que vocês lidam todos uns com os outros? Não há aquelas... na altura havia, não é? Vocês eram todos crianças, não havia aquelas confusões e aquelas chatices de irmãos, porque todos os irmãos são chatos. Não, eu por acaso acho que nessa altura convivia muito com elas, claro, brincávamos, mas brincávamos também com os vizinhos. Havia muita juventude, nós aproveitávamos os momentos todos para, no fundo, nos divertirmos à nossa maneira, não é? Ou jogar a bola, não é? Ou andar a dar os mergulhos nos tanques e nas poças quando era no verão, a correr pelos montes e pelos campos. Hoje vocês estão-se todos bem e reúnem-se todos uns com os outros? Ainda temos essa possibilidade de nos reunirmos em alturas, por exemplo, as vindimas, reunimos grande parte da família, ou no Natal também, sendo certo que hoje os meus sobrinhos têm, de facto, já é uma família muito, muito numerosa. Sim, e estão um bocadinho espalhados, não só aqui na freguesia ainda e no concelho, mas também pela cidade do Porto, onde estão também uma parte significativa. Acha que vocês jovens, na altura, eram pessoas de mais luta, de mais garra do que são os jovens hoje em dia? Tinha que ser. Não é? Porque vocês tinham que fazer alguma coisa por vocês, não é? Porque na realidade, não é? Hoje os jovens, e olho para os meus filhos também, há tanta oferta para, no fundo, ocupar o tempo que quase nem precisam de sair de casa para o fazerem, não é? Nós na altura não. Nós na altura saíamos, corríamos na rua e jogávamos futebol na rua, saíamos para o café para conviver com os amigos e em comunidades que até estavam super cheios, não é? As pessoas não tinham na altura até televisão em casa e iam para ver os filmes, para ver
conjunto de saberem as notícias também, era tudo feito fora de casa. Sim. Hoje fazemos muita vida dentro de casa. portas, não é? E por isso é que a cidade é cada vez uma cidade mais fechada e as pessoas são cada vez falam menos e contactam menos umas com as outras, o que também é uma pena. Mas também a pandemia veio intensificar mais essa questão de sermos cada vez mais individualistas, Sim. olharmos menos uns para os outros. Uma pequena provocação. Marcelo Rebelo de Sousa tem ligações a Celurico de Basto? Marcelo Rebelo de Sousa tem ligações a Celurico de Basto. O Dr. Peixoto Lima é de Celurico de Basto. Sim. Quando se fala em Marcelo Rebelo de Sousa, fala-se em Presidente dos Afetos. Quando se fala em Peixoto Lima, fala-se em Presidente também dos Afetos. Isso é uma coisa de Celurico de Basto mesmo, ou é uma coisa vossa? Não, eu acho que... Celurico de Basto é uma terra quente, não é? É uma coincidência, não é? É uma coincidência. Mas sim, ele é conhecido pelo Presidente dos Afetos. Ele tem muito mais jeito do que eu, não é? Para ser olha, considerado... acho que vocês estão numa competição praticamente igual, olha que sim. Não, eu penso que ele de facto é uma pessoa extraordinária, como já se provou. Há muitas das vezes as pessoas questionam, mas qual é a ligação do professor Marcelo a Celurico de Basto? Não é assim tão forte quanto isto, porque ela tem o seu cunho na avó Joaquina. O problema não tem a ver com a avó Joaquina, tem a ver com o que ele fez, não é? Depois de assumir, no fundo, o papel que assumiu aqui em Celurico de Basto, enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Sim. O facto de ele ter, no fundo, não a vergonha, como às vezes alguns até parecem ter, de ter a sua origem neste Conselho, mas sim, ele dilo com orgulho, não é? E isso é algo também que nos toca e nós temos que estar reconhecido. O nome de Celurico de Basto também hoje é mais conhecido pelo trabalho, não é? E pela forma como ele se tem relacionado ao longo deste tempo com este belo concelho. Hoje, por exemplo, quando olhamos para a nossa vila de Celurico de Basto, ela, há cerca de 20 anos atrás, era praticamente apenas um alinhamento reto, não é? E cujos edifícios estavam ao lado de uma via principal, que era uma estrada. Portanto, era aquilo que na altura se designava uma vila de risco ao meio. Okay. Quando decidimos avançar para a expansão que hoje tem junto ao Prado, onde nos encontramos, ou à biblioteca do lado de Gêmeos, essa expansão foi projetada em 94, hoje já começa a ter e começa a ser consolidada, mas esse crescimento que eu já na altura também, portanto, enquanto diretor do Departamento do Planeamento, não é, o pensava, portanto, e olhando para o território, não quero que aqui, nesta área que estamos a expandir a vila, ela seja um crescimento urbano num contínuo de edifícios. Portanto, se repararem, e hoje as pessoas percebem aquilo que eu estou a dizer, nós estamos a tentar criar bolsas urbanas que fiquem intercaladas por espaços verdes. E quantas mais bolsas vamos acrescentando, maior vai ser, não é, o espaço urbano que vamos construindo, mais estrutura vai ter e mais marca desta visão vai ficar implementada. E estou certo que se todos aqueles que me sucederem tiverem na mesma, derem continuidade a esta visão, Celurico de Basto mais tarde será um espaço urbano muito agradável para se viver, porque as pessoas não vão viver no meio de edifícios e de ruas, mas vão viver essencialmente no meio de um espaço verde. E nós temos essa possibilidade de o fazer, coisa que outros não têm, por falta de espaço e às vezes também falta de planeamento e visão estratégica. Sim, falta de verdes. Isto é uma visão estratégica que é fundamental levar a cabo. Portanto, é com esses sonhos que eu caminho todos os dias. Posso lhe perguntar se gosta mesmo de ser Presidente? Gosto. Gosta mesmo, não gosta? Gosto. Nota-se. Gosto. Nota-se da maneira como fala, da maneira como contacta com as pessoas e... Eu, para ser muito franco, eu gosto até mais de ser alguém que pensa num território e tenta fazer as coisas. Por isso, eu sempre me senti muito bem no papel de diretor do Departamento de Planeamento e Ordenamento também, aqui do Conselho. Porque o trabalho que eu fazia nessa qualidade era, no fundo, também ter uma ideia, olhar para o território e tentar implementá-la, acompanhar a elaboração dos projetos, ver a possibilidade financeira através dos fundos comunitários de arranjar financiamento para concretizar, depois acompanhar essa fase. Portanto, toda a parte construtiva, digamos assim, desde a ideia até à execução, é algo que me atrai. Sentiu-se já alguma vez sozinho?
pelo cargo que ocupa, porque todos nós falamos, o presidente, é muito bonito ser presidente, que às vezes não é nada bonito, não é? Vocês têm muitos problemas em cima e muitas coisas que decidir e equipas para liderar. Já alguma vez se sentiu sozinho, só, digamos assim? Já quando são decisões mais difíceis, nós temos que as absorver e depois tomá-las em consciência, mas às vezes essas nós temos que demorar algum tempo também e às vezes é preciso ter a coragem e a determinação para não envolver mais ninguém e nós temos a coragem de decidir, pensar e depois avançar. Acha que desiludiu alguém ao longo da sua vida com alguma decisão que tomou? Seguramente que sim. Seguramente que sim. E acha que deve pedir desculpas a essas pessoas que desiludiu ou vive bem com isso? Peço todos os dias, não é? Peço todos os dias. As pessoas podem ter a certeza, eu tenho, pela minha forma de ser e de estar, eu nunca, ao longo da minha vida, de forma propositada, prejudiquei quem quer que seja. Pelo contrário. Nestas funções e nas que desempenhei até hoje, nós estamos preparados para resolver problemas. Portanto, eu olho para os problemas com que sou confrontado e tento sempre encontrar uma solução. Mas foi sempre esta a minha marca e a minha forma de ser e de estar. A nível pessoal olhar para um problema, de um concreto que me colocam, eu tento sempre verificar a forma como esse problema pode ser resolvido e ultrapassado. E às vezes não conseguimos. É uma impotência para nós próprios e às vezes é uma desilusão para quem está do outro lado, porque também não percebe os limites, digamos, da nossa ação. Há pessoas que julgam que nós temos o poder para tudo resolver e não temos. Não é? Infelizmente, também somos muito limitados, mais do que aquilo que as pessoas pensam e também muito mais do que aquilo que gostaríamos, mas somos muito limitados também naquilo que é a nossa própria ação. E aí acredito que as pessoas fiquem desiludidas. O que é que mais os chateia ou irrita na vida? Chateia-me quando as pessoas olham mais para os seus interesses do que olham para os interesses coletivos. O que é que gosta mais nos outros, ou de ver nos outros? O sorriso. Gosta muito de sorrisos? Gosto do sorriso, gosto de uma pessoa bem disposta, não é? Com sentido de humor. Se houvesse um presidente do mundo, não é? Não existe, mas se houvesse um presidente que pudesse liderar o mundo todo, que decisão é que tomava já agora, neste momento? Olha, era aquela que nos preocupa a todos, era acabar com as guerras que há no mundo, não é? Isso sim. É uma coisa que o preocupa bastante? Preocupa-me muito. Acho que estamos a sofrer e nem nós próprios ainda temos consciência das consequências que essas guerras têm já hoje nas nossas vidas e vão ter também no futuro. A Europa, como sabe, está a passar um período de grande crise de afirmação e todos os dias que passam os sinais são cada vez mais preocupantes. Aquela aliança que nós sentíamos e o conforto que sentíamos na aliança com os Estados Unidos, praticamente em cada dia que passa, não é? Os sinais de um distanciamento são cada vez maiores e as coisas parecem lá muito longe, mas elas tocam-nos também depois no nosso dia-a-dia. Olha, vou fazer-lhe aqui uma pequena partida, uma pequena brincadeira. Não tenho agora nenhuma coisa onde escrever, então vou fingir que está escrito aqui. Precisamos em Celurico de Basto de um aeroporto? Não. Não? De metro subterrâneo? Também não. Também não precisamos. Precisamos de um resort, 6 estrelas. Precisamos de um resort? Precisamos de um resort. Resort precisamos. Podemos anotar. Precisamos de uma praia fluvial que tenha 2.000 pessoas por ano. Não precisamos, para não? Não, também não. Última coisa. Precisamos de 1 milhão de investimento em luzes de Natal para fazermos concorrência à Vigo. Se tivesse 2 milhões de euros, não é? Para gastar, porventura também faria isso. Sim, para fazer concorrência à Vigo, não é? Era. Olha, tenho-lhe a dizer que as luzes de Natal estão muito bonitas, agora fora de brincadeiras, e tenho-lhe a dizer que gostei muito de falar consigo. Muito obrigado, eu também gostei. Não sabia que ia ser uma conversa tão boa e tão interessante. E muita gente tem medo de falar com políticos, porque poderíamos ser, e aliás, pessoas que estão aqui nos bastidores sabem que eu jamais me queria associar à política, ainda continuo a não querer, mas parece que a política me persegue. Gosto de todos. A política não tem nada de mal, desde que seja levada a cabo por bons protagonistas e que tenham com seriedade valores, e profissionalismo. Que tenham valores e princípios. Isso é fundamental. E é isso que lhe ia dizer. Eu vejo seriedade, valores e princípios na figura do Presidente da Câmara de Celurico de Basto, que é também Peixoto Lima,
de quem estou a gostar cada vez mais e, portanto, obrigado por ser essa pessoa, por me ter acolhido tão bem. Eu acho que nos próximos anos não me vou embora daqui. Não podes ir. Não posso, para não. O meu grande desafio é fixar aqui talentos e tu és uma pessoa de muito talento. Obrigado, Dr. Peixoto. Vamos tirar uma foto juntos? Vamos embora. Está feito, Vamos a obrigado. isso.